Bom dia, gente. Vamos dar continuidade a falar um pouco sobre a aula 11, tá bom? Bom, agora nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar quando um conjunto de vetores ele é uma base de um subespaço, tá certo? Bom, então vamos lá. Então vamos considerar aqui V um espaço vetorial e W um subespaço desse de V, tá? E aí B sendo um conjunto de vetores, que eu nomeei como sendo V1, V2 até Vn, um conjunto genérico, tá? Esse B, ele vai ser uma base desse subespaço W quando? Quando? O que a gente precisa para verificar que um conjunto de vetores ele é uma base? Bom, a gente tem que verificar duas coisas, e não precisa ser necessariamente na mesma ordem que eu vou falar aqui. A gente tem que verificar que esse conjunto ele é linearmente independente, é a primeira, uma das coisas. E a segunda coisa que a gente tem que verificar que esse espaço gerado por B, ele vai ser igual ao subespaço W. Então, são duas coisas que a gente tem que verificar, tá certo? Não necessariamente nessa mesma ordem, como neste exemplo que nós vamos fazer agora. Bom, neste exemplo, ele dá um subespaço da seguinte forma: at² mais at mais b, tal que esses elementos a e b pertencem ao conjunto dos reais, tá? Esse conjunto, esse subespaço W, ele está contido no espaço vetorial P2, tá? Ou seja, que são os polinômios que têm grau no máximo igual a 2. E aí pede para determinar uma base para W. Vejam que aqui ele não diz quem são os vetores que compõem esse subespaço, certo? Então, nestes casos, quando ele não dá quem são os vetores, né, a gente tem que fazer como? A gente tem que primeiro verificar quem é o conjunto que gera, quem é o conjunto de vetores que gera esse subespaço, e depois verificar se ele vai ser linearmente independente, neste caso. Em casos, por exemplo, como no exercício 4 do livro de vocês, ele já dá os vetores, né? Então, o que vocês têm que verificar lá são duas coisas. Ele já diz, no exercício 4, ele já diz que o conjunto ele é gerado por V1, V2 e V3, né? Só que quando você e pede para verificar que V1, V2 e V3 é linearmente independente, então ele não vai ser uma base neste exemplo, desse exercício 4, né, mas o V1 e o V2, eles são linearmente independentes. Então, esse V1 e V2 que vão ser a base. Neste caso aqui, não. Neste caso, ele não diz quem são os vetores. Então, como neste caso ele não dá já de cara os vetores, a gente vai ter que, então, identificar quem são eles a partir do quê? Verificando quem é o espaço que gera, quem é o espaço que gera, no caso, esse subespaço W. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Bom, então, para verificar como é o espaço gerado por esse conjunto, por esse subespaço aqui, né? E daí a gente vai determinar quem são os vetores, a gente tem que identificar de que forma qualquer elemento que pertence a esse subespaço ele é representado. É isso que a gente tem que verificar. Então, vamos nomear aqui de S. S, né, pertence a W, né? Todo elemento S, para todo, vamos digitar aqui, para todo, qualquer S que pertence a W, ele vai ser se somente se S for igual a quê? For igual a t² mais AT mais B. Então, todo elemento que pertence a esse conjunto W, ele só vai pertencer a esse conjunto se ele tiver que característica? Se ele for igual a esta representação aqui. Porque se ele for diferente dessa representação que está aqui, ele não vai pertencer a esse subespaço, tá? Então, daqui a gente já vê então como é que os elementos eles são representados dentro de W. E aí daqui a gente vai verificar então quem são os vetores que geram esse subespaço W, tá? Então, vamos voltar bem aqui. Então, esse S, que é igual a t² mais AT mais B, ele é igual a quem? Bom, colocando o A em evidência bem aqui, ó, vai ficar A vezes t² mais T, mais o B sozinho, que não tem ninguém além dele. Então, vejam que todo elemento que pertença a esse subespaço W, ele vai ser representado por que vetores? Bom, esse então e esse W, então aqui, esse conjunto gerado por W, ele vai ser igual a Ele vai ser igual a V1, eu vou chamar aqui V2,
com esse V1 igual a t ao quadrado mais t e esse V2 igual a 1. Porque o elemento que aparece bem aqui, ó, é um 1, só que ele não aparece, tá? Então, veja então que o espaço que gera esse conjunto, esse subespaço W, ele é formado por V1, V2 com V1 igual a t ao quadrado mais t e V2 igual a 1. Como foi que eu identifiquei isso? Vamos lá recapitular. Eu identifiquei isto porque quando a gente verifica como é que um elemento ele pertence a esse subespaço, ele só vai pertencer a esse subespaço se ele for desta forma, tá? E aí agora, isolando o A, ó, a gente verifica então que os vetores que acompanham, né, qualquer elemento que pertença a S, eles vão ser da forma em que o V1 é t ao quadrado mais t e o V2 é V1. Então esse espaço B aí, ele é igual a V1, V2, que é igual a t ao quadrado mais t e 1. Então esses são os vetores, né, que geram esse subespaço. Então ao primeiro passo a gente já identificou quem é o espaço que gera o subespaço dado, tá? Então a primeira coisa a gente já fez. Agora qual é a segunda coisa? Verificar se eles são linearmente independentes. Não basta chegar aqui e dizer que é a base, não. Tem que verificar se eles são linearmente independentes. Como é que a gente verifica se eles são linearmente independentes? Bom, verifica essa equação vetorial formada por esses vetores aqui. A única solução que tem que os coeficientes que acompanham esses vetores são sempre iguais a... Só tem uma solução que são ser zero. Então vamos lá. Agora, B. Eu faço então a seguinte pergunta. B é linearmente independente? Será que é linearmente independente? Então vamos verificar. Essa é uma pergunta com ponto de interrogação. Então vamos lá. Para isso, então, vai ficar aqui, ó. C1, vamos verificar se C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a zero. E aí, como este subespaço, ele é, olha só, vamos lá lembrar, como ele é um subespaço que está contido no espaço vetorial dos polinômios de grau, como é P2 aqui, né, um polinômio de grau no máximo igual a 2, quem é esse zero aqui? Como ele é representado? O zero, então, vai ser representado por 0 mais 0t mais 0t ao quadrado, tá? Essa é a representação do zero aqui, tá certo? Então, a gente vai ficar assim, ó, C1 vezes o V1, quem é V1 neste caso é t ao quadrado mais t, vezes C2 vezes o V2, que no caso aqui é 1, tá? E isto tem que ser igual ao quê? Isto tem que ser igual a 0 mais, tá? 0t mais 0t ao quadrado. Tudo bem? E aí vamos lá. Vamos organizar aqui. A gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com, fazendo a multiplicação C1t ao quadrado mais C1t mais C2 tem que ser igual a 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. Tá bom? Agora vamos organizar aqui então os coeficientes, né, que são acompanhados pelo monômio de grau 0, pelo monômio de grau 1, pelo monômio de grau 2. Lembrando, para que isso seja igual, né, o monômio deste lado aqui que tem grau 0 é este, tá? O monômio que tem grau 1 aqui é este, e o monômio que tem grau 2 deste outro lado aqui é este bem aqui. Então a gente vai fazer, para que esta igualdade seja verdadeira, então a gente tem que verificar se os monômios que acompanham os coeficientes deste lado, se os coeficientes que acompanham os monômios de mesmo grau deste lado tem que ser igual a este daqui, a estes coeficientes. Então vamos lá. Bom, nesse caso, quem é o coeficiente que acompanha o monômio de grau 0 deste lado bem aqui, né? Nesse caso, então, vai ser este bem aqui, ó. Tá? Então, aqui, a gente vai ter, então, que C2, que é o coeficiente que acompanha o monômio de grau 0, porque C2
é igual a C2 vezes x elevado a zero, tá? Ou seja, o monômio tem grau zero, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a este aqui, que é o coeficiente que acompanha o monômio de grau zero também. E aí, quem é agora o monômio, o coeficiente que acompanha o monômio de grau 1 deste lado aqui? Bom, o coeficiente que acompanha o monômio de grau 1 deste lado aqui é este bem aqui, ó. Porque eu sei que ele tem grau 1, olha, ele é t, mas ele é um t elevado a 1 que não aparece, tá? Então, aqui nesse caso, esse C1 vai ter que ser igual ao coeficiente que acompanha o monômio de grau zero deste outro lado da igualdade aqui, que é 0, tá? E aqui, olha, qual é o monômio, desculpa, qual é o coeficiente que acompanha o monômio de grau 2 deste lado aqui? É este bem aqui, ó. Então, aqui a gente tem, então, C1. E quem é o coeficiente que acompanha o monômio de grau 2 deste outro lado aqui? É 0, né? Isso tem que ser igual a 0. Então, aqui, ó, a gente já pode verificar que a única solução com a gente verifica aqui que C1 e C2 só podem ser 0, né? Como a única solução para a equação. Para a equação C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a 0 é C1 igual a C2, que é igual a 0. Então, B é linearmente independente. Então, veja, a gente verificou, a primeira coisa que a gente verificou é que B vai gerar o subespaço W. Checamos aqui. Depois, nós verificamos que B é linearmente independente, então, satisfez a segunda parte. Então, o que a gente já pode concluir daí? Como B, este B aqui, ele gera o subespaço W, e como ele é linearmente independente, o que a gente pode concluir? Logo, vamos colocar bem aqui embaixo, logo, tá? B é base de W. Tá certo? Então, para verificar se um subespaço, para verificar se um conjunto de vetores, ele é base de um subespaço, a gente tem que verificar duas coisas. A gente tem que verificar se ele é linearmente independente, que foi o que a gente fez bem aqui, e verificar se ele gera todo o subespaço W, que a gente verificou aqui. Veja que não precisa ser na mesma ordem. Neste caso, a gente verificou primeiro que quem era nesse subespaço, né? Desculpa, quem era esse conjunto de vetores que gerava um subespaço, e depois verificamos que ele era linearmente independente, e aí sim a gente pode concluir, então, que esse conjunto B, formado por t ao quadrado mais t e 1, ele é uma base deste subespaço W, tá certo? Então, não esqueçam o que a gente precisa fazer para verificar que um conjunto de vetores ele é base de um subespaço. Verificar que ele é linearmente independente e verificar que ele gera todo o subespaço, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, e aí vocês podem postar dúvidas, tá certo? No nosso canal do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Até o próximo vídeo.